vou continuar. Vamos passar então ao arquétipo do guerreiro, não é? E vou começar então pelo... Comecei há bocadinho. Talvez o Sérgio comece por lançar os primeiros lamirés do que quer falar acerca deste tema. Sérgio? Foste instalado. O gajo que disse que não fez nada esta semana para se preparar para esta sessão vai dar aqui pontapé de saída. Acho muito bem. Eu estou a adorar a coordenação do Rui, acho que é bem feita. Ordenada. Arquétipo do guerreiro. Espera aí, de que perspectiva é que vamos ordenada, pelo menos. falar destes arquétipos? É ordenada, é ordenada. De que perspectiva é que vamos abordar este tema? Vamos abordá-lo de uma forma tipo máscara, ou do significado, ou da intenção deste arquétipo? Qual é a perspectiva que querem adotar? Ou todas elas? O que tu quiseres. Livre. B, assim, ou todas as superiores? Livremente. O que tu quiseres falar. Acho que é um arquétipo extremamente interessante e útil em muitos contextos e que é muitas vezes usado como um processo de fuga para tapar ou para camuflar coisas com as quais as pessoas têm dificuldade em lidar. E quando digo pessoas, digo indiscriminadamente do género. Portanto, tanto homens como mulheres. Embora seja mais comum ver-se isso no género masculino, talvez por questões culturais e aqui na nossa cultura, ele é indiscriminado do género. O arquétipo em si é útil em que medida? Porque nos foca num objetivo, leva-nos a seguir em frente independentemente dos obstáculos, das dificuldades que possam surgir. É um arquétipo que é extremamente consciente e focado. É um arquétipo que arregaça as mangas e faz tudo o que tiver que fazer para atingir os objetivos. É um arquétipo também muito isolado, ou seja, é um arquétipo que não trabalha muito em equipa. Pelo contrário, trabalha mais de forma isolada e pode usar os outros como recurso para atingir os seus fins. É um arquétipo que também pode ser usado para camuflar necessidades emocionais ou psicológicas, mostrando uma força por vezes exagerada ou inadequada a um determinado contexto, para tapar supostas fraquezas ou vulnerabilidades que a pessoa pode considerar como pontos fracos. Embora não sejam, mas é o que é. Isto parece-me ser assim um resumo muito pequenino deste arquétipo. Pequenino? Olha, para quem não fez nada, eu acho que não conseguia dizer um décimo. Ok. Muitas vezes eu observo que as pessoas a negarem este arquétipo, mais no género feminino do que no masculino, ou a considerarem-no como negativo, sendo que ele não é negativo, ele é apenas o que é. E pode ser extremamente útil quando usado nos contextos certos da forma certa. Normalmente, as pessoas que acedem mais a uma energia feminina têm mais dificuldade em aceitar este arquétipo, okay, nelas próprias. E quando eu digo aceder à sua energia feminina, pessoas com uma energia mais feminina, refiro-me a homens ou a mulheres, tanto faz. Não quero colocar o género nesta conversa. Até porque não faz sentido, embora estatisticamente observemos este arquétipo mais em homens do que em mulheres. E vejo também em quem tem uma energia mais masculina, muitas vezes a defender este arquétipo em detrimento do seu lado feminino. Ou seja, este arquétipo está mais associado a uma energia masculina, porque é mais de força, é mais de poder. Ok. Agora passa a bola ao Rui. E eu passo agora a bola ao Peter. Okay. Posso só dizer uma coisa? Okay. Sim. Ou achas que vai quebrar alguma raciocínio, Peter? Não, vai lá. É só para dizer que, pegando em algo que o Sérgio disse, das pessoas terem poderem ver o arquétipo de uma forma algo pejorativa, eu penso que isso pode ter a ver com uma certa, não sei se é arrogância, mas uma certa, agora não sei qual é a palavra correta, que as pessoas, ou seja, as pessoas podem sentir que quando vão aplicar esse arquétipo do guerreiro,
que têm mais razão do que as outras. Que estão, por exemplo, se é a lutar por uma causa e não a lutar por si próprias, por algo que elas próprias estão a fazer um desenvolvimento pessoal, a crescer de alguma forma em consciência, em desafios que elas colocam e objetivos. Quando esse arquétipo é utilizado em determinada causa, isso poder ser entendido como uma certa arrogância de que essa causa é que está correta e que essa causa é importante e que os outros é que, portanto, estão a proceder de forma incorreta ou partindo do princípio que algo está errado, vá lá. Era só essa parte que queria dizer, porque isto tem um bocado a ver com o vídeo que tu partilhaste, Peter, que eu senti. Sim, apesar de não ter propriamente também preparado alguma coisa em relação a esse tema, tenho muitas reflexões e se falar muito, interrompa-me. Como é que se diz em português? Tackle? Já que estamos assim a passar a bola. Apanhem a bola. Como é que chamava quando o povo aquele povo que voava do Flash Gordon? Havia um povo que era o dos voadores. Não me lembro. Mas a gente chama esse povo voador. Pronto. Ok. Então, não percebi agora a conexão com esse povo voador. Como é que Eles lutavam contra o Ming. Ok. Não estou a recordar muito bem. Bom, mas caramba, há muita coisa que me vem à cabeça, porque a razão que me interessou o tema é porque quando se pensa nas situações de quais as pessoas se queixam, política, sociais, culturais, económicas, de coisas de grande escala, o que parece que é o costume, que é mais comum, é as pessoas se queixarem deles, o que o governo está a fazer, ou o que os outros estão a fazer, ou como estão a gerir, a falar da situação como se estivesse fora das mãos delas. E como espectadores, quase como espectadores a ver um filme, a se queixar, o mal fez isso, fez aquilo, mas como se fosse uma realidade de qual não há interação. Com o qual não há interação. E o que eu vejo é que nós passamos por uma espécie de desempoderamento da nossa educação, em que vemos-nos normalmente assim, dessa forma, passiva, perante o sistema, perante a sociedade, como se não coubesse a nós, através de interagir, contribuir, a não ser com impostos, mas contribuir para uma colaboração, uma construção da sociedade em que vivemos. Então, o arquétipo de guerreiro pode ser algo a qual recorremos, essa energia, digamos, de guerreiro, algo a qual recorremos ou redescobrimos para lutar por aquilo que é importante. E esse lutar não precisa ser violento, nem sequer precisa ser confrontativo no sentido de oposição, mas simplesmente de dar a cara por aquilo que é importante para nós. Dar a voz àquilo que sentimos que é importante. E a questão do desempoderamento e o empoderamento, para mim, são questões centrais também nos temas de qual temos falado, em que começamos um bocado pela ideia de que a história não está a ser bem contada acerca do que se passa hoje em dia. Parece que há uma série de conspirações de algum tipo
E normalmente essas conversas tendem a ser do género que eu estava a dizer. Eles estão a fazer isso, eles estão a fazer aquilo. E interessa-me saber de que forma é que nós passamos a outro patamar ou outro modo de funcionamento que permite-nos responder, dar resposta, sermos responsáveis. Esse trocadilho funciona melhor em inglês, responsible, em vez de responsabilidade ser um peso, uma capacidade de dar resposta ao que nos desafia, ao que nos pesa, ao que nos preocupa. Responsible. Não é a maneira que se escreve, é uma brincadeira com o som da palavra. Eu posso pausar aqui se alguém quiser dar um input ou dar outro. Sim, é uma boa oportunidade para... Pelo que eu presumi, tu referiste aqui dois aspectos do arquétipo do guerreiro, uma positiva e uma negativa, não é? Quando ele é exercida positivamente, que vai ao encontro de algo que pode ser importante, quer para a pessoa, quer para um grupo de pessoas, e que exerce essa força, esse poder, essa assertividade. E outra que é negativa, que é quando as coisas não correm bem, aponta os dedos para o outro lado, que é a culpa não é minha, a culpa é de outra cena qualquer. Nesse caso eu não estava a referir a esse arquétipo. Eu aí não estava a referir a esse arquétipo, estava precisamente a dar o contraste que esse tipo de resposta é a falta dessa energia de guerreiro. É uma resposta de quem sente-se totalmente sem poder. E, portanto, critica sem qualquer ação, sem sequer pensar em ação. É como se houvesse... o pressuposto é que não há nada a fazer, a não ser reclamar. Então supõe-se nessa descrição que o arquétipo do guerreiro é sempre, e estou a pôr aqui entre aspas, porque obviamente não é sempre, e nem sequer tu disseste isso, mas é quase sempre positiva, ou seja, não tem um lado negativo. Porque aquilo que me parece é, quando o guerreiro não consegue exercer a sua força, ou quando a exerce e ela não é eficaz, muitas vezes é a minha perspectiva e pode estar completamente contra a definição clássica, okay? Que eu não a estudei. A minha visão é de que, quando isso não acontece, ele esbarra contra qualquer coisa que não consegue ultrapassar, ele não assume essa responsabilidade, ele atira a responsabilidade para cima de outras pessoas. Ok. Sim, há dois lados para qual o arquétipo pode cair, digamos, e eu não estou também a falar de um arquétipo definido exteriormente pelo Jung ou por seja quem for. Estamos aqui de uma maneira solta a refletir do que é que significa para nós ou de que forma é relevante neste momento para nós. E podia falar de um aspecto negativo que seria a tendência a lutar sem sequer ter uma grande razão para lutar. A tendência de entrar em oposição. Isso seria o aspecto negativo do guerreiro. Não está a lutar para nada a não ser porque é hábito estar a opor-se ou a sentir-se ameaçado e então a reagir. Enquanto que no lado positivo seria ter algo para o qual está a lutar e para enfatizar o aspecto positivo, não é egoísta, não está a lutar, não é só que tem clareza e um propósito, mas está a lutar pela tribo. E também isso não precisa ser no sentido de estar a lutar contra outra tribo, pode ser juntar recursos para lidar com uma ameaça que não precisa ser de outra tribo, mas simplesmente lidar com o que é preciso, não é? Sim, tu estás a dizer... Uma utilização positiva do arquétipo do guerreiro seria recorrer a esse arquétipo depois de ter utilizado outros que dão um motivo, uma razão, que, enfim... Sim, não de uma forma exclusiva. Eu diria, talvez... Sim, para responder a esta pergunta que também estavas a fazer agora, eu diria que o próprio arquétipo em si não tem o bom nem o mau, não tem o positivo e o negativo. A forma como é manifestado o arquétipo é que pode ser positiva ou negativa, que era um bocado aquilo que estavas agora a dizer. Sim, concordo. Sim.
E eu propus como possibilidade a conversarmos acerca desse tema, não por achar que de forma abstrata seria interessante falar do tema, mas como reflexão também no o que é a nossa responsabilidade ou o que é a nossa capacidade de dar resposta e o que influencia isso. É algo estático ou é uma questão de, por exemplo, se tivermos a informação suficiente, talvez damos resposta adequada. E se temos informação insuficiente ou sentimos-nos totalmente impotentes, eles é que sabem, as autoridades é que podem decidir por nós porque eles é que sabem, não é? Então, em relação a precisamente estarmos informados, estamos capazes de assumir uma posição ativa ou passiva. E, sim. Eu tenho uma... Eu estou muito tranquilo em relação a isso. E tem muito a ver com a parte do responsible, nas duas vertentes, principalmente na parte do ser responsável. Porque eu considero que cada pessoa tem uma responsabilidade tremenda e, portanto, eu sinto que tenho uma responsabilidade tremenda perante aquilo que eu controlo e que essa responsabilidade tem um impacto grande no universo. O impacto não pode ser entendido como a maior parte das pessoas procura impactar ao longo da vida, que é um impacto se calhar mais materialisticamente falando, de ver objetivamente esse impacto acontecer. Que é, por exemplo, chegar a um cargo importante, ou então ser uma pessoa solidária e que participa em muitas ações solidárias, ou ter uma profissão ligada à educação, ou que pague os ordenados a 500 empregados. Portanto, há toda uma grande variedade de impactos e a maior parte deles as pessoas pretendem determinar quais são e sabem muito bem determinar quais são e se calhar fazem uma revisão em momentos de aflição, em momentos, por exemplo, perto da morte, fazem uma reflexão a dizer, eu podia ter feito isto na vida, podia ter cumprido uma série de sonhos que muitas vezes têm a ver com ajudar o próximo ou alguém que nos é próximo. Eu creio que o impacto que nós temos é de facto de muito grande, mas é um impacto que não precisa de ser nem contabilizado, nem e que tem a ver com a nossa própria forma de estar perante o mundo. Ou seja, temos a nossa responsabilidade. Rui, tu agora não estiveste a ouvir, pois não? Agora se calhar não está a ouvir já. Alô, mano? Não estiveste agora a ouvir, pois não? Está fora ainda. Não estou a ouvir nada. Estou a ouvir, agora estou. Agora estás a ouvir? Ok. Não, isto de vez em quando vai abaixo, não sei o que é que se passa. Peço desculpa. Não faz mal, eu vou só dizer que o Peter colocou o tema do arquétipo do guerreiro hoje, eu espero resumir bem, com a intenção de abordar qual é que seria a nossa responsabilidade, com também a intenção de abordar qual é que seria a nossa responsabilidade enquanto guerreiros perante a informação ou a desinformação que temos acesso. Ou seja, se temos informação suficiente para poder agir, se temos informação insuficiente para agir e perante estes dois cenários temos alguma responsabilidade em fazer algo. E eu estava a responder ao Peter que eu sentia-me tranquilo, porque independentemente da informação que nós temos, seja ela certa, errada, pouca ou muita, eu penso que a nossa responsabilidade, ou pelo menos para mim, essa tranquilidade advém de saber que a responsabilidade é completamente independente dessa informação que temos ou não acesso. Ou seja, é uma responsabilidade de crescermos, de aprendermos, de tomarmos consciência de quem nós somos, de ir ao encontro
menos da parte mais egoica dos nossos desejos, mas de auscultar de uma forma mais profunda, costuma-se dizer, mais ligada ao coração, daquilo que nós gostamos de fazer, daquilo que nos faz vibrar de uma forma positiva neste universo, daquilo que nos traz uma energia, pode trazer uma energia de alegria, de brincadeira, de saudável para o universo. E nessa pesquisa, que é muito individual, que cada um faz para perceber o que é que tem, quais são os seus desejos que lhe trazem uma alegria genuína nessa busca interior, se as pessoas conseguirem ficar mais esclarecidas, com maior consciência, com mais alegria de viver, com maior aceitação pelo que se passa no mundo e com as outras pessoas, com maior gratidão daquilo, da enormidade de coisas que nos é oferecida, toda essa consciência tornar-nos mais alegres, mais bem dispostos, mais assertivos, mais a viver com uma qualidade de vida que depois reflete em todas as nossas ações e em todos os nossos relacionamentos. E as pessoas vão olhar para isso, para essa forma de estar, e vão sentir também essa energia. Já percebi. Exato, por isso. Mas eu também estou a tentar perceber eu. Por exemplo, o Peter tem uma grande jornada que já percorreu na sua vida, que o tornou bastante consciente de si próprio. E eu julgo que isso reflete na tua aura, Peter, na tua forma de estar. Essa cor aqui. Sim. Eu acho que se reflete. Eu não sei, eu não imagino que tenhas sido sempre uma pessoa que transmite essa paz, que transmite essa bondade, que transmite essa compaixão, que transmite essa calma, segurança. E tudo isso é um motivo para que as pessoas todas à tua volta se sintam também da mesma forma e que se sintam curiosas também a chegar a formas semelhantes, ou pelo menos que se sintam bem nelas próprias, na sua própria forma, por sentirem que tu te sentes bem com a tua própria forma que encontraste. E eu julgo que esse caminho é completamente indiferente do arquétipo do guerreiro ser orientado para fora daquele que será o arquétipo do guerreiro ser orientado mais para dentro, em que lutamos por nos encontrar primeiro. E a partir do momento em que nos encontramos, se calhar até deixa de haver essa necessidade e essa preocupação de lutar pelo que encontramos no mundo fora. Mas é preciso lutar para nos encontrarmos a nós próprios? Pode dizer que sim, no sentido de que a nossa educação, para generalizar obviamente, mas a educação que recebemos, a maneira que a cultura funciona, não nos conduz a autoconhecimento. Eu diria que conduz-nos a autoesquecimento e a adotar uma posição de seguidores das autoridades. E pode-se argumentar que é necessário para a sociedade funcionar, pode-se argumentar isso, mas a consequência e o mecanismo de tudo isso acontecer é precisamente, essencialmente, pode-se dizer que o que está a acontecer é que a mensagem é: não escutas a ti próprio, porque não é relevante o que tu sentes ou o que tu pensas. O que é relevante é como é que as coisas funcionam. Aprende isso, adapta-te. E então, autoconhecimento, eu diria que sim, exige uma espécie de resistência a essa corrente, para tu encontrares meios de recuperar ou manter essa conexão com algo que está a ser adulterado.
Eu Eu tenho sempre receio com a abordagem de ter de lutar para atingir uma coisa que já cá está, mesmo que ela pareça inacessível, ou pareça, sim, inacessível, ou difícil concretização. Porque parece-me que lutar com algo que já lá está parece-me contraproducente por um lado. Resistir ou lutar contra algo que está lá fora, que nos possa estar num determinado momento a impedir de olhar para dentro, também parece estar a transmitir mais força à coisa que está lá fora, porque tem a ver no sítio onde nós estamos a colocar o foco. Ou seja, Sim. quanto mais eu me foco a resistir a algo que está lá fora, menos foco estou a colocar naquilo que está cá dentro. Sim. Okay? Sim. Há uma E eu maneira... fico sempre um bocado na dúvida, e talvez aqui a questão seja a interpretação do verbo lutar. O que é que isto significa no teu contexto? Sim. Eu poderia pôr as coisas em palavras que eu acho que iam fazer mais sentido para ti e ser mais coerentes na tua perspectiva, e eu, essencialmente, concordo exatamente com o que estás a dizer. Então, para talvez encontrar a ponte linguística entre esses, o que parece ser dois pontos de vista em oposição. E se calhar são iguais, ok? Eu acho que sim, porque o que estavas a referir, que já existe, a nossa natureza já existe, e de certa forma a nossa natureza não deixa de existir, apesar de condicionamento, apesar de adotar perspectivas que vieram de fora, se nós até adotarmos crenças que simplesmente interiorizamos, a nossa natureza mantém-se, mas está um bocado escondida, esquecida até por nós. Portanto, não é que temos que lutar para atingir algo fora ou no futuro, mas de recuperar, fazer algo que talvez lutar realmente a entender que há um conflito que talvez não precisa existir. Talvez até o arquétipo do místico aqui faz mais sentido do que o do guerreiro. Alguém que escuta, e escuta tão profundamente porque permite-te estar no silêncio e reencontra aquilo que sempre estava cá. O conceito de guerreiro, de entrar em conflito, pode-se perder um bocado no caminho, sempre achar que está ali no futuro e que tem que se mudar as circunstâncias exteriores na expectativa que aí vai encontrar-se. E então deixar de lutar é às vezes precisamente o que é preciso para revelar o que está presente. Sim, concordo. E então, voltando para trás naquilo que eu estava a dizer, que há uma tendência a sermos condicionados pela cultura, eu diria que a nossa cultura tem uma atitude combativa perante a vida. Somos ensinados a acreditar que temos que lutar para sobreviver. Então, adquirimos uma versão distorcida, por assim dizer, do arquétipo do guerreiro. Tipo, temos todos que lutar para viver, é assim que se vive e sobrevive e avança, mas parte de uma desconfiança perante a própria vida. E então a demanda é redescobrir uma maneira, encontrar uma maneira de voltar a confiar na vida. Porque aí não há, podemos largar as armas, despir a armadura. Se nós estamos a sentir a confiança, a capacidade de sermos íntimos com o momento presente. A nossa abstração mental, intelectual, também é uma maneira de abstrairmos do presente, estarmos protegidos do desconhecido. Na mente conseguimos mapas abstratos da realidade e manobramos nesses mapas irreais, virtuais. Estar presente verdadeiramente é uma intimidade tremenda, um estar nu perante o desconhecido. E para encontrar essa confiança,
É isso que me fascina, e é isso que o meu trabalho também está dedicado. O que é esse processo? É trabalhar com meditação para isso, com yoga, com tantra, com muitas ferramentas, mas sempre esse é o tema. É como voltamos a estar presentes, não só como um momento que segue a uma técnica, porque podemos ter um vislumbre de uma sensação de bem-estar, porque estamos exaustos, já não conseguimos lutar mais, não é? Podemos ir à exaustão, isso é uma ferramenta para encontrar uma sensação de paz no fim, mas o que me interessa mais do que apenas o vislumbre é o que é sustentável. E para entender isso, temos que ver o que nos impede no dia a dia de sentir essa paz ou essa confiança. O que nos impede, e os condicionamentos e os medos, lutar será uma boa metáfora quando nós sabemos que por vezes esses condicionamentos e esses medos há que enfrentá-los na tal demanda que tu dizes. Não é simplesmente só a percebermos daquilo que temos cá dentro, mas muitas vezes temos mesmo que enfrentá-los. E nessa altura existe alguma coragem que nós adquirimos, ou por nós próprios, ou com o auxílio de um grupo, não é? Mas parece-me que existe essa metáfora da luta contra os condicionamentos e os medos. Achas que existe outra metáfora melhor? Ou outra abordagem? Não sendo a luta. Bom, referi há pouco à escuta. E muitas das práticas com que eu trabalho eu utilizo muito essa expressão de voltar a escutar o corpo, por exemplo, porque é uma coisa que certo, qual eu brinco às vezes, é o facto das pessoas hoje em dia, se querem voltar a estar em contacto com o corpo, vão para uma aula de yoga, por exemplo, são orientados para fazer coisas em muitos aspectos muito semelhantes ao que os outros animais já fazem. Os outros animais fazem espontaneamente. Acordam, fazem um alongamento. Se precisam bocejar, é um bocejo totalmente total. Não há um condicionamento social a tentar inibir o que o corpo pede. E como nós temos tantas maneiras de abafar a inteligência do corpo, uma inteligência que sabe criar equilíbrio, sabe criar as condições para regeneração, para recuperação, sabe como otimizar a sua própria condição, o seu estado. Mas os nossos condicionamentos interferem com essa sabedoria da natureza, que o nosso corpo é uma expressão da natureza. Nós às vezes até falamos do ser humano como se fosse uma coisa fora da natureza, mas o corpo ainda é uma expressão plena da natureza, faz parte. Mas a mente abstrata às vezes parece que criou uma realidade fora. Em termos fora práticos. Do plano. Sim. Imagina um caso prático, a pessoa está num emprego, não gosta do emprego e conseguiu perceber que tem um condicionamento que não a leva a sair desse emprego. Achas que ela, escutando-se a si própria, pode acabar por sair do emprego com toda a naturalidade, sem nunca sentir medo de o fazer? Não diria que iria necessariamente não sentir medo, nem iria dizer que necessariamente isso é o mais desejável. Eu acho que o que é desejável é que a pessoa seja realista em relação ao que é a sua situação. Porque enquanto está no plano mental, vai inventar razões por qual é impossível sair daquela situação. Mas se conseguir escutar o que está a acontecer no corpo e dar espaço para o receio, o medo, que pode ser descontextualizado, o medo pode ser algo que a pessoa carrega, experiências passadas, e que simplesmente passa a ser um filtro através do qual vê o mundo. E a partir do momento que consegue libertar-se do medo antigo, consegue ver a situação presente de forma realista e responder à situação presente
em vez de estar a projetar uma irrealidade acerca do momento presente. Portanto, pode ainda ter medo, pode haver razões para ter medo, mas vai conseguir ser objetiva e criar respostas adequadas ao que é real neste momento. Sim, porque a questão não é deixar de ter certas emoções. O medo é uma emoção, é um recurso. E pode ser bastante útil em determinadas situações. A questão é saber enfrentar, como disseste, Paulo, enfrentar essa emoção que está a acontecer, no caso do medo, e lidar com ela tal como ela é, não é? Aceitá-la tal como ela é. E muitas vezes o que acontece é quando se aceita esse medo, ou seja, quando a pessoa se vulnerabiliza a essa situação, a coisa acaba por se desbater um bocado. A emoção pode continuar lá, mas parece haver uma convivência diferente com essa emoção, ao invés de estar a bloqueá-la ou estar a ignorá-la ou estar a bloquear qualquer ação porque aquela emoção surgiu. E sim, as experiências passadas muitas vezes são as que dão origem a estes bloqueios. E o moderador não fala? O moderador está a observar atentamente. Eu perdi alguns fios da meada, mas apanhei mais ou menos o que vocês têm estado a falar. Eu quando comecei a pensar, quando o Paulo lançou este desafio de falar sobre o arquétipo do guerreiro, uma das primeiras coisas que eu me lembrei, ou das segundas ou das terceiras, mas que me pareceu logo pertinente, foi uma ideia que o Terence McKenna, que é é uma espécie de um filósofo, um místico. Ele tem um livro que se chama O Pão dos Deuses. Ele está muito ligado ao xamanismo. Portanto, este arquétipo acaba um bocado por remontar a essa ideia do xamanismo, ou na tradição árabe a ideia da jihad, que há uma jihad exterior, uma jihad interior. E uma das coisas que o Terence McKenna fala é que os primeiros xamãs, eles eram a encarnação de todos os arquétipos, eram quase como uma espécie, hoje em dia talvez os considerássemos esquizofrénicos, porque eles, por exemplo, incorporavam um animal, incorporavam todas as formas da natureza e de certa forma eram eles os que guiavam a tribo para a compreensão do mundo natural e sobrenatural. E o arquétipo do guerreiro também era um dos principais, principalmente naquela altura, principalmente provavelmente devido às ameaças exteriores, de outras tribos ou de animais. Portanto, esta ideia da luta exterior, se nós encararmos o ser humano do ponto de vista da evolução, tal como nos contaram, de Darwin, eu penso que começou mais como uma luta contra as forças que nos tentam aniquilar o corpo, que nos tentam tirar o território, que nos tentam manipular, portanto, as forças, digamos, mais brutais, mais físicas que nós temos. A partir de uma certa altura, com o refinamento da espiritualidade, e nós depois começamos a ver exemplos disso, por exemplo, na tradição hindu, com o Bhagavad Gita, em que se fala exatamente do arquétipo do guerreiro, do Arjuna, que vai combater, mas eu não vou entrar agora na história, depois se vocês quiserem podem obviamente investigar sobre isso, em que como houve um refinamento, digamos, da cultura, assim como houve um refinamento, digamos, da ideia de Deus, se assim quisermos dizer, em que Deus inicialmente era uma espécie de uma ameaça exterior ou de algo que nós devíamos de certa forma ter reverência em relação a ele, com esse refinamento, digamos, de encontrar a partir de uma certa altura do Deus interior, não é? O arquétipo do guerreiro virou-se também para esta luta interior, esta luta contra exatamente o facto de termos uma personalidade muito cortada em bocados, porque nós não temos um eu. Nós temos vários eus que estão em conflito e todos eles, durante um certo período de tempo, querem ter predominância e querem, digamos, alimentar-se e mostrar-se ao mundo. Temos o tal medo, temos o
a inveja, que é um outro eu, depois temos o eu do amor romântico, enfim, há uma série de eus e todos nós estamos partidos em vários bocados. Eu penso que a questão depois da questão do guerreiro, quando levada para o interior do ser humano, tem a ver com arranjar, dentro destes vários eus que nós temos dentro deles, que seja uma espécie do líder da tribo. Ou seja, é um eu que ainda não é o eu divino, mas é uma espécie de intermediário que faz com que todos os eus fiquem subordinados àquele eu ainda provisório, que nós podíamos chamar a alma. Podíamos chamar a alma, a construção da nossa alma, que é exatamente juntar todos os eus contraditórios que estão em guerra e conseguir criar uma alma que faz com que eles se submetam quando essa alma fala. Aí já tens o primeiro princípio de paz, mas que, segundo aquilo que eu acho, ainda não é a paz do espírito. A paz do espírito, depois, talvez como uma coisa que eu apanhei também do Peter, da questão da mística. A questão depois de quando tens um eu que é uma alma superior, ou um eu que consegue dominar os conflitos que existem entre eles e apaziguar, criando a chamada jihad interior, a guerra interior, consegue vencer e esse é o líder. E depois esse líder, que é a alma, terá que, através da mística ou através de processos espirituais relacionados com o próprio indivíduo, tentar encontrar a união com o espírito. E eu penso que a questão do guerreiro, mesmo se formos, por exemplo, aos árabes, a questão da jihad também tem muito mais a ver com a guerra interior, porque a partir de uma certa altura a cultura foi se tornando mais refinada, as sociedades estabilizaram, já não havia tantas ameaças exteriores, e então a partir daí começou mais para a questão da jihad interior. Hoje em dia, e para terminar, hoje em dia o que é que se passa? Hoje em dia o que se passou a ser uma ameaça ao ser humano é outra vez a cultura. Ou seja, nós demos uma espécie de passo à frente e ao mesmo tempo um passo atrás, em que, mesmo que tu queiras fazer este processo agora mais interior, tu tens uma cultura muito fragmentada a nível mundial, e nós estamos a ver isso, não é? Com as disputas entre poderes mundiais, em que se torna outra vez necessário, pelo menos, cada um de nós voltar a ser um guerreiro, no sentido de, não de, como o Peter estava a dizer, de criar conflitos, mas no sentido de ter uma certa virilidade na maneira de agir no mundo, com energia, de forma a que as pessoas à tua volta também possam apanhar essa energia e criar pequenos circuitos, cada um de nós, onde possa haver mais paz e harmonia. Mas nunca conseguirás, penso eu, fazer um projeto a nível global, ou seja, atacar a sociedade global diretamente ou tentar interferir na política pública. Isso normalmente nunca corre bem, isso é para a guerra dos políticos, eles andam na guerra uns com os outros por interesses. Mas o que tu podes fazer é, dentro do circuito das pessoas que estão próximas, trazer harmonia, trazer paz, trazer virilidade, trazer inteligência, trazer coração. E eu penso que isso é o tal guerreiro exterior que podemos continuar a fazer outra vez, e temos necessidade neste mundo muito fragmentado, e ao mesmo tempo trabalhar a questão da união, da criação da nossa alma e de tentar unir a nossa alma também com um princípio superior, seja através da mística, seja através de outro caminho qualquer. Há uma citação que talvez conhecem do Buckminster Fuller que vai ao encontro um pouco ao tema de luta contra o mundo, luta contra o sistema, e ele diz efetivamente que as coisas não mudam através de lutar contra elas. As coisas mudam quando criamos um sistema novo e melhor
que pode tomar o lugar do que existia antes. Então, é na criatividade, na criação, em colaborar para criar algo que se cria as condições para o que é antiquado se retirar, basicamente, porque deixa de ser necessário. Isso faz uma ponte excelente com a parte da responsabilidade que tu tinhas falado. Porque essa é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é de criar. Quando nós crescemos em consciência e tomamos conta que temos mais poder do que aquele que nos é ensinado, como tu estavas a dizer, na sociedade nos é ensinado que nós não temos muito poder para criar a nossa própria vida. Portanto, estamos limitados por uma série de circunstâncias, desde logo o dinheiro, como o respeito pela autoridade, como o respeito pelas leis e por uma série de regras. E se não nos é ensinado a colocar todos esses respeitos em causa, no sentido de podermos ser criativos para essa mudança, temos uma consciência muito limitada do nosso próprio poder. Quando tomamos consciência do nosso próprio poder, também temos esse, que às vezes até parece um reverso da medalha, ficamos com muito mais responsabilidade, não é? Porque a partir do momento em que a gente vê que qualquer coisa que nós façamos, que pensamos, que sentimos, que manifestamos, pode ter consequências na nossa vida e na nossa saúde e na nossa felicidade, e que isso não está tanto ao Deus, como se diz, ao Deus dará e àquilo que as leis darão, quando nós tomamos conta desse poder, também é um bocadinho, entre aspas, assustador, porque nesse momento percebemos que temos uma responsabilidade muito grande sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações. Essa responsabilidade vem, e essa responsabilidade vem da consciência e, por sua vez, vem da descoberta do que nós podemos criar, daquilo que nós sentimos. Nós sentimos que nos tornará pessoas mais felizes, mais bem dispostas neste universo. Isso vem do coração, como se costuma dizer, tal como vem a força criativa, que vem do coração e que nos permitirá que a ação seja uma ação criativa e não o tal combate de apontar o que é que está mal, mas sim criar uma mudança. E isso acho que tinha a ver então com a responsabilidade que tu estavas a falar também no início. Yeah. A importância também, acho que é muito importante, por exemplo, um conceito que os hindus têm do universo é o conceito de lila, que é o conceito de jogo, o conceito de brincadeira, o conceito de não levar as coisas muito a sério e de perceber que, como dizem os gregos, o mundo é um teatro, até aos atos, portanto, o teatro onde atua Deus. E esta ideia do teatro é muito interessante porque se nós soubermos representar bem um papel, o nosso papel no mundo, e percebemos que estamos a representar um papel e não sermos hipócritas, ou seja, de utilizarmos a nossa personagem para que ela deite a voz, não da personagem, mas da essência, porque a máscara é aquilo por onde a voz ecoa. Portanto, o que tem que falar é a essência através da máscara, através da personagem. Mas a personagem não pode dominar a essência. E quando consegues fazer um bom teatro, tu tens que respeitar as pessoas que estão identificadas com a máscara, mas ao mesmo tempo deitar cá para fora algumas inquietações ou algumas provocações, não no sentido agressivo, que façam que as máscaras abanem um bocadinho para ver se tem conteúdo lá dentro que possa ser acionado e as máscaras também poderem acordar um bocadinho a sua essência. Porque muita gente confundiu-se já com as máscaras neste mundo. Já não tem, a essência está muito perdida. É como a história da Branca de Neve e dos Sete Anões. A madrasta tomou conta do espelho
e a Branca de Neve está escondida nos 7 reinos da natureza e está a ser protegida, mas está ausente. É preciso resgatar a voz da Branca de Neve para abafar a voz da madrasta. Pronto, eu estou a utilizar a linguagem simbólica, mas vocês percebem. Portanto, esta ideia de que nós devemos cumprir o nosso papel na sociedade, mas de uma forma desidentificada. Que é isso que, de certa forma, a grande mensagem, por exemplo, do Bhagavad Gita, que é o maior clássico indiano, em que o Arjuna, que é aquele que vai combater numa guerra, quando vê os familiares do lado de lá, desiste do combate. E então aparece Krishna e diz assim, não, tu vais combater, mas vais matar desidentificadamente, sem ódio. Vais ter que cumprir o teu papel, mas por dentro tu não vais sentir nenhuma emoção destruidora da tua essência, por assim dizer. Não sei se me estou a fazer entender. Sim.